Bem, antes de tudo, queremos mencionar a nossa grande alegria e privilégio de focar esse tema, a vida de Cristo. E, entre outras coisas, eu gostaria de mencionar também como os irmãos têm servido para abençoar outros irmãos no Brasil e fora do Brasil, né? Porque esses estudos eles estão disponibilizados na internet. Graças a Deus, então, pela fidelidade dos irmãos e pela fidelidade do nosso Senhor. Nosso tema hoje é cronologia da vida de Cristo. Ou seja, o que nós podemos saber a respeito dos eventos da vida do nosso Senhor na ordem cronológica, de acordo com o tempo. Como sempre, nós gostaríamos de iniciar lendo algumas passagens da Bíblia. A primeira delas, no Salmo 90, no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa é a primeira passagem. A segunda é no Novo Testamento, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 7. 1 Pedro 2, 5, 7. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, a angular. Vamos orar? Amado Senhor Jesus, obrigado mais uma vez pelo privilégio tão grande que o Senhor nos dá de, reunidos, estudar juntos a palavra do Senhor. Segue falando ao nosso coração, segue mostrando a grandeza, a excelência, a sublimidade do nosso amado Senhor. E ainda que o mundo rejeite ao Senhor, nós confessamos o nosso amor ao Senhor. O Senhor conquistou o nosso coração. E hoje nós vivemos para o Senhor. Bendito seja o seu nome. Nos acompanha, Senhor, nesse estudo. É a oração que nós fazemos no nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos estudando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a fonte de informação do nosso estudo, a principal fonte de informação, é uma porção especial das Escrituras chamada Os Evangelhos. Em primeiro lugar, e depois o livro de Atos, porque esses Evangelhos e Atos, eles constituem a porção histórica dos livros do Novo Testamento. Não quer dizer que nas outras porções não existem informações históricas, mas sem dúvida nenhuma, os 4 evangelhos mais o livro de Atos é a proporção mais caracterizada por história. Mas essa história, ela se concentra na parte da vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Nós nunca podemos esquecer que, diferentemente de qualquer outro ser humano, de qualquer outro mortal, a vida do nosso Senhor não se resume somente a esses dias aqui na Terra. Nós sabemos que depois dele ter sido morto e sepultado, ele foi exaltado e agora ele está na exaltação.
à destra do Pai, cheio de poder e autoridade, e glória ainda que velada aos olhos do mundo. Mas um dia o Senhor manifestará a sua glória. Então nós temos esse período de tempo da vida do Senhor aqui na terra, depois a sua exaltação, depois a sua glória. Esse período de tempo aqui na terra, na Epístola de Hebreus, é descrito como os dias da sua carne. Abre lá comigo Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Depois ele prossegue dizendo outras coisas, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, primeiro, menção do nome Jesus, como nós havíamos já descoberto anteriormente, é sempre uma referência ao tempo que o Senhor Jesus esteve aqui no mundo. E aqui diz assim, ó, os dias da sua carne. Ou seja, o período em que o Senhor esteve na humilhação, o período que ele esteve aqui como homem, Deus em forma de homem, na pessoa de Cristo Jesus. Por que nós estamos mencionando isto? Porque algumas pessoas têm confundido a titulação do nosso Senhor Jesus com a essência da sua pessoa. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. O Senhor Jesus Cristo é Deus antes da encarnação, segue sendo Deus durante a encarnação e é Deus depois de ter deixado essa terra por meio da ressurreição e exaltação, a ascensão até a direita do trono do Pai. Embora ele tenha títulos diferentes em função de posições diferentes, como nós até mencionamos, que a expressão Cristo se refere a aquele ofício que o Senhor vai desempenhar como Messias, é o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus. Agora, quando nós vamos estudar essa parte da história, nós queremos ver como que é a cronologia da vida do nosso Senhor. E para nossa surpresa, você vai constatar que tem muito ou pouca informação histórica nos evangelhos. Ou seja, você tem 3 ou 4 versículos que fazem menção a eventos da história secular e nada mais. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Quando é a data de nascimento do nosso Senhor Jesus? Se você me fizesse essa pergunta, o que eu responderia? Eu responderia, eu não sei. Por quê? Porque a Bíblia não diz. Não é impressionante isso? Na verdade, o que você tem são algumas referências acidentais que podia te dar uma ideia de quando, possivelmente, o Senhor Jesus Cristo nasceu. Nada mais do que isso. Eu vou dar um exemplo. Lucas, capítulo 2, versículo 8. É uma das poucas referências que poderia nos dar a entender quando o nosso Senhor nasceu. Lucas 2,8, que fala lá: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, e eles ouviram então, os anjos, a multidão celestial cantando. Eles viram aqueles anjos e ouviram aqueles anjos. Então, qual que é a indicação que nos dá aqui? De alguma forma, esses pastores estavam ao ar livre. Se eles estavam ao ar livre, possivelmente não era época de muito frio em Israel. De alguma forma,
não tinha neve, não tinha nada de temperatura adversa, e eles podiam sim estar ao ar livre cuidando das suas ovelhas. De acordo com essa indicação, muitos chegaram à conclusão de que é bem possível que o Senhor tenha nascido por volta de março, abril, que é uma época do ano em Israel que teria uma temperatura que permitisse que eles estivessem ao ar livre com as suas ovelhas, e não em outros períodos. Mas de alguma forma você vê que é muito escassa essa informação, de forma que nós não podemos ter uma ideia precisa do dia, nem do mês, e muito menos do ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora compara essa informação que é escassa, só nos permite quase que fazer uma estimativa da época possível que o Senhor nasceu, compara isso com a informação a respeito da morte do nosso Senhor. É impressionante que, se você soubesse a data do nascimento, você poderia calcular com exatidão ano, por meio da profecia, especialmente a profecia de Daniel, mês, dia e hora, pasmem, em que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. O que isso tem a dizer para nós? Que, efetivamente, o propósito dos evangelhos não é biográfico. Os evangelhos não têm como propósito nos dar uma biografia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Porque como você começa uma biografia normal? Com o nascimento, onde nasceu, a data que nasceu, e vai seguindo o que ele fez quando era criança, depois quando chegou à maturidade, depois todos os feitos daquele personagem ao longo da sua vida adulta. Os evangelhos não são uma biografia, isso é muito importante sabermos. E os evangelhos, assim como outras partes da Bíblia, não foram dados para satisfazer a nossa curiosidade em tantas questões. Os evangelhos nos foram dados em primeiro lugar para revelar Jesus como nosso Redentor. São informações que nos são dadas para que nós conheçamos, por meio da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da salvação. A Bíblia toda, e em especial os Evangelhos, nos foram dados para que um dia nós que estávamos mortos encontrássemos vida em Cristo. Nós que estávamos perdidos encontrássemos a razão da vida. É o primeiro propósito, salvação. E o segundo propósito, vou fazer um jogo de palavras aqui, é o propósito. Ou seja, nós somos redimidos com uma finalidade, de um dia ser parte do propósito eterno de Deus em Cristo. Então nós vemos, não é para a nossa curiosidade, em princípio, não é para nos dar datas, em princípio, mas em princípio é porque cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Nós temos que ser sempre cuidadosos com isso. A Bíblia nos foi dada para nos ensinar sobre Jesus Cristo, para nos aproximar de Deus, para nos levar ao contato vivo com Ele, para experimentarmos através das Escrituras o amor dele manifestado em Cristo por nós. É sempre esse o propósito, levar-nos à vida. E você vai ver então que, embora haja dados muito escassos sobre o nascimento do Senhor, nós temos capítulos inteiros. No Evangelho de João, provavelmente os 7 últimos capítulos, os últimos dias da vida do nosso Senhor. Marcos, a mesma coisa, a partir do capítulo 10 até o 16, os últimos dias da vida do nosso Senhor. Mateus, a partir do capítulo 24 até o 28, os últimos dias do nosso Senhor. Lucas, a partir do capítulo 19, os últimos dias do nosso Senhor. E eles descrevem em detalhes a morte do nosso Senhor. Então, não somente não é biográfico, não somente não é para tirar a nossa curiosidade, ele é também para nos mostrar a redenção em Cristo Jesus e, com detalhe, fala desse evento chamado a crucificação, que é o centro da nossa fé, que fala que o Senhor Jesus Cristo morreu
e ressuscitou e hoje ele vive. O próprio Senhor vai nos dar uma advertência com relação às verdades bíblicas. Primeira advertência em Mateus capítulo 5, pode abrir ali por gentileza, no versículo 18 e 19. Versículo 18 diz assim, ó: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Muito bem, tudo vai se cumprir. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, etc. Ponto que eu queria chamar a atenção. Está vendo aqui que está dizendo que tem alguns mandamentos que são menores? Não é interessante isso? Você já tinha percebido esse ponto? Agora abre comigo no capítulo 23 do Evangelho de Mateus também. Outra surpresa. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Ponto que queremos chamar a atenção, existe sim alguns preceitos da lei que são mais importantes do que outros. E eu diria, alguns preceitos que são mais centrais do que outros. Da mesma forma, quando nós estudamos os evangelhos, quando nós estudamos as escrituras, nós jamais devemos esquecer que existe uma centralidade. E qual é a centralidade? Cristo Jesus. Centralidade dos nossos estudos. Nós podemos fazer um amplo passeio pela Escritura, mas nós devemos voltar sempre para algo relacionado com a pessoa, com a obra do nosso Senhor Jesus. Eu lembro de um irmão que disse isso de forma humorada, né? Que esse irmão gostava de passear na Bíblia. Nada errado com isso. E ele dizia assim: vamos passear na Bíblia porque igual a terra de Israel, tudo é terra santa. É verdade. Desde Berseba lá no sul até lá no Mar da Galileia ao norte, tudo terra santa. Mas a pergunta é, só tem um Calvário. Só tem um Gólgota. Só tem um Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos limpar dos nossos pecados, para nos salvar da nossa morte e nos dar vida eterna. Isso é muito importante, não perdermos a centralidade de Cristo e Cristo crucificado. É muito importante esse ponto e é algo que nós percebemos no nosso estudo dos evangelhos. Bem, nós começamos mencionando em termos de cronologia que tem poucas datas da história secular mencionadas nos evangelhos. E isso foi motivo de que alguns estudiosos duvidassem da historicidade dos evangelhos, porque não tinha muitos eventos seculares mencionados nos evangelhos. Mas eu te faço uma pergunta. Suponha que os evangelistas fossem mencionar os eventos seculares nos evangelhos. A pergunta é, quais eventos deveriam ser selecionados? Por exemplo, existia naquela época as Olimpíadas. Será que os evangelistas deveriam ter relacionado os eventos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo com as Olimpíadas? Ou existia, por exemplo, a fundação de Roma. Será que os evangelistas deveriam associar os eventos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo com a fundação de Roma? Você sabe que um dia Roma caiu?
Se os eventos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo tivessem sido relacionados com Roma, como que ficaria então os nossos evangelhos nos dias de hoje? Ou quem sabe eles deveriam ter relacionado com os governadores romanos. Deixa eu dar um exemplo. Em Lucas, abre comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, por gentileza. Lucas, capítulo 3, versículo 1. De fato, dentre todos os evangelistas, Lucas é aquele que vai mencionar o maior número de referências ao mundo secular. Ele vai dizer assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Está vendo aqui que ele mencionou? Ele mencionou Tibério César. Qual que é o problema do Tibério César ser mencionado aqui? É que esse 15º ano do reinado de Tibério César começou 15 anos atrás, está de acordo? Mas esses 15 anos atrás se referem ao ano em que o seu antecessor morreu? Ou seja, quando Augusto morreu? Ou foi quando Augusto passou o controle, antes da sua morte, para o Tibério César? Isso pode fazer uma diferença muito grande. Se você considerar que o Augusto morreu no ano 14, né? Depois de Cristo, esse ano 15 aqui seria o ano 29. Mas se ele morreu no ano 13, esse ano 15 aqui seria no ano 28. De forma que, mesmo quando o evangelista nos dá uma referência histórica em relação a um governante daquela época, nós ainda assim ficamos em dúvida. Por quê? Todo sistema de datas tem que tomar um ponto de referência. Seja a fundação do Império Assírio, seja a assim chamada fundação do Império Babilônico, seja a data de fundação da cidade de Roma, você tem que tomar um ponto de referência. E você vai se dar conta que naquela época, e para nossa surpresa, muitos anos depois ainda, não tinha um ponto único de referência para que existisse um calendário, para que pudesse existir de fato uma cronologia. Não é impressionante? O calendário que nós empregamos nos dias de hoje, que tem como ponto de referência a data proposta do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é relativamente muito recente. Talvez tenha menos do que 500 anos. Você sabia disso? É muito interessante, porque o mundo só pôde ter um calendário quando teve um ponto de referência. Esse ponto de referência é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós iniciamos hoje com aquele versículo dado pelo Moisés, lá no Salmo 90, versículo 12, ele orando: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos coração sábio. E essa oração de Moisés talvez foi proferida há 1400 anos antes de Cristo. Ela só pôde ser respondida praticamente mais de 3.000 anos depois que ela foi proferida. Porque somente depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é que foi estabelecida, do ponto de vista mundial, uma referência, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E, por isso, hoje, nós temos um sistema que nos permite a datação.
que significa quando eu digo eu nasci no dia 28 de julho de 1980? Significa que eu nasci 28 dias, 7 meses, 1980 anos em relação à suposta data da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo. E esse sistema, embora tenha levado muito tempo para ser adotado de maneira universal, nós sabemos que hoje é o sistema que vigora em todos os países do mundo, principalmente nos países ocidentais, mas também nos países orientais, que têm sistemas diferentes. Se eles quiserem viajar, se eles quiserem fazer negócio, se eles quiserem ter uma carteira de identidade, todos eles, um passaporte, eles precisam confessar a data do seu nascimento em relação à suposta data da vinda do Messias a esse mundo. Você acha que isso é uma coincidência? É claro que não. Aqueles a quem o mundo rejeitou, aqueles a quem o mundo crucificou, Deus o fez Senhor e Cristo. Abra comigo no livro de Filipenses, no capítulo 2. Versículo 5. Olha que passagem maravilhosa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que essa porção da Bíblia está nos dizendo? Independentemente da vontade dos homens, independentemente da fé ou incredulidade dos homens, Deus estabeleceu a Jesus Cristo como o centro, não somente o centro do universo, sim, Ele é o centro do universo. O centro, não somente o centro das nossas vidas, Ele é o centro das nossas vidas, nós que cremos. Mas o Senhor estabeleceu, o Senhor Jesus, como o centro da história. Todos os incrédulos hoje, de alguma forma, voluntária ou involuntariamente, têm que fazer referência ao dia em que o meu Senhor e o teu Senhor entraram nesse mundo. Mesmo os comunistas, mesmo os ateus, mesmo os incrédulos, mesmo os de outras religiões, todas as línguas têm que confessar diariamente, quando eles olham o seu calendário de manhã, que um dia o Filho de Deus veio a esse mundo, o Deus em pessoa esteve entre nós. Não é impressionante isso? Agora, por que é que levou tanto tempo para que eles tivessem adotado esse calendário? É porque antes não tinha uma referência. Claro que os incrédulos dos dias de hoje, eles tentam negar o nome do Senhor, você sabe. Tinha uma experiência muito curiosa que eu passei quando eu entrei na universidade. Eu sempre tinha, desde muito cedo na vida, um fascínio pela pessoa do Nosso Senhor. E eu queria saber tudo o que era possível a respeito do Nosso Senhor. E quando eu cheguei na universidade, tive acesso a uma grande biblioteca. Enquanto eu estudava lá os livros de engenharia, eu procurava também os livros de história. E qual não foi a minha surpresa, a minha decepção, ao descobrir que muitos livros de história sequer mencionam a história do nosso Senhor Jesus. E alguns deles tentam substituir esse sistema de datação chamado antes de Cristo e depois de Cristo por um sistema antes da Era Comum, depois da Era Comum, porque eles não querem
mencionar o nome de Cristo, você sabe. Mas quando que a era comum? Quando que inicia a era comum? Exatamente na data proposta para o nascimento do Senhor Jesus. O que é antes da era comum? Antes de Cristo. Depois da era comum? Depois de Cristo. Então, queira ou não queira, toda língua tem que confessar. Claro, atualmente eles confessam a vinda do nosso Senhor a esse mundo, graças a Deus. Mas um dia, os seus joelhos vão se dobrar e a sua língua vai confessar que esse Jesus, nascido dos judeus, a quem os cristãos amam, veneram e servem, Deus o fez Senhor e Cristo. Claro que hoje não vai ser possível nós concluirmos esse tema, porque a nossa ideia na próxima oportunidade é explicar um pouco mais aquela porção da Bíblia que nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, que fala da pedra que os construtores rejeitaram. Nós vamos ver na próxima oportunidade como essa pedra que foi rejeitada pelos construtores era a pedra central. Eles não conseguiam ter um sistema de datação, uma cronologia, porque esqueceram o ponto central, que é a pessoa do nosso amado Senhor. Mas isso fica para a próxima lição. Enquanto isso, o que nós queremos fazer? Nós queremos de coração nos prostrar diante daquele que é o Rei, não só do nosso coração, não só da nossa vida, não só dos crentes, mas aquele que é o Rei de todo o universo, que é o Senhor. Hoje é verdade, Ele está nos céus, oculto da visão natural, rejeitado ainda pelos homens, mas no nosso coração Ele está entronizado como o nosso Deus. A tal ponto que todo cristão tem 2 aniversários, né? Tem o dia que nós nascemos aqui nessa terra, o nosso nascimento natural, que só é importante porque nos levou a um dia experimentar o nascimento espiritual. E quando foi o nascimento espiritual? Quando nós recebemos Jesus, o Filho de Deus, como nosso Salvador e como nosso Senhor. Aí começou a nossa verdadeira vida. A partir daí, a oração de Moisés pôde ser respondida. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Tem que primeiro ter um ponto de referência para poder começar a contar. E qual que é o ponto de referência? A nossa vida começa, os nossos dias começam quando Jesus entra na nossa vida por meio da nossa confissão de fé. Quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Mas nós temos que parar por aqui hoje. Nossa oração, que o Senhor siga falando aos nossos corações e abrindo os nossos olhos para que nós vejamos quão grande é o Senhor a quem nós amamos, quão sublime é o Deus a quem nós confessamos na pessoa de Cristo Jesus. E toda vez que você falar com uma pessoa que não crê em Jesus, pergunta para ela a data de nascimento dela, o que significa isso, e ela vai estar involuntariamente confessando que um dia Jesus veio a esse mundo. Quem que fez isso? Deus fez. Não é maravilhoso? Não é impressionante? Os romanos o crucificaram, os hebreus o crucificaram, os gregos o crucificaram. Eles rejeitaram o Senhor, eles disseram fora com ele, crucifica-o, crucifica-o. Mas a soberania de Deus fez com que a roda da história girasse. E girou, e girou, e girou até o dia em que o único sistema de datação confiável e que perdura até os dias de hoje é aquele que tem como ponto central e ponto de partida e referência nada mais, nada menos do que o crucificado que triunfou. Vamos terminar com uma palavra de oração?
Bendito debaixo da tua graça, tua misericórdia. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia, o Senhor cuidou de nós. Nos guardou, nos levou do mal, toda a tentação, nos sustentou, Senhor. E nos deu essa oportunidade de quietarmos aqui para estudar um pouco mais sobre a vida de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, te louvamos por essa oportunidade. E sabemos que é o Senhor que tem tocado os nossos corações, é o Senhor que nos atraído a Ti mesmo. Damos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.